Bom dia. Estamos começando o nosso glorioso sábado na Flip, um dia que vai ser dedicado a grandes autores literários, à discussão da ditadura no Brasil e ao jornalismo, né? O jornalismo como crítica ao poder de todas as formas como ele é exercido. Essa era uma faceta do Milor Fernandes, o nosso autor homenageado, que inspira, a partir da sua crítica incansável aos poderes no Brasil, desde Vargas até essa última república que estamos vivendo, ele foi uma pedra no sapato dos governos brasileiros. E nós temos aqui ao lado duas pedras no sapato do governo americano e de muitos outros também que são coniventes com ações no limite da legalidade ou muito além dela, que têm sido praticadas ao redor do mundo. Essa mesa, ela está sendo transmitida pela internet, vocês sabem que podem interagir com os autores, fazendo perguntas com os papéis que estão aí na plateia. E essa mesa tem o apoio da ATEC Original Design. Os autores vão autografar os seus livros na tenda dos autógrafos depois aqui da nossa conversa. Eu estou aqui em substituição à Lúcia Guimarães, que infelizmente, assim como ontem, não pôde vir, chegou de viagem já doente, está se recuperando, mas não estava em condições de estar aqui. É uma pena, porque a Lúcia é uma grande jornalista brasileira, que eu estava muito orgulhoso de tê-la aqui, ela se preparou muito bem para conversar com os nossos autores. Enfim, vão ver, eu fiz o que eu pude, mas estou muito confiante aqui com a nossa conversa. Todos desligaram seus celulares e peço também que, se possível, retirem as baterias, o chip e coloquem no congelador. Não sei se vocês estão achando que eu estou fazendo piada, mas é um pedido que hoje em dia faz todo sentido nesse momento em que a gente está vivendo, em que um telefone, que nos traz tanta comodidade, alegria, segurança, ele pode ser usado potencialmente como um microfone, mesmo desligado. Isso é uma das coisas que eu fiquei realmente besta ao ler o livro do Glenn. E isso tem sido usado pelo governo americano, pela sua agência de espionagem oficial, a NSA, para espionar cidadãos comuns, né? Não se trata de uma rede terrorista que foi desbaratada, pelo contrário, uma coisa que o Glenn também anota no livro dele, é que mesmo com todo esse aparato, nenhuma rede terrorista foi desbaratada pela NSA, não é verdade? Então nós vamos falar sobre isso, sobre esse ímpeto oficial de coletar tudo, que é como foi chamada internamente a política de armazenamento insano de dados, de cruzamento de dados, de pessoas comuns como nós, e se infiltrando em empresas de internet, no Google, na Apple, Facebook. Todo mundo aqui, eu não preciso explicar, que todo mundo aqui tem aí contas em diversas dessas empresas de tecnologia. E o Charles Ferguson, que está do meu lado, eu tenho a honra de apresentar o primeiro prêmio Oscar aqui em Paraty. Ele fez um trabalho notável, chamado Inside Job, em português, trabalho interno, em que ele esmiuça, explica, disseca o que foi essa crise financeira que até hoje tem consequências. A gente está vivendo o mesmo sistema financeiro que fez os americanos perderem as suas casas, né? Que fez as pessoas perderem a sua poupança, e pessoas comuns como nós, né? Então, essa mesa traz aqui uma conversa sobre espionagem, sobre imperialismo, sobre mercado financeiro, mas também sobre a nossa vida diária, sobre o cotidiano, sobre as ameaças que existem às nossas liberdades, à nossa privacidade, ao nosso patrimônio que está sob custódia de instituições financeiras. Então, eu vou começar pedindo para os autores fazerem uma breve explanação dos projetos que o trazem aqui a Paraty,
e também falar dos desdobramentos recentes. Eu vou pedir até para o Glenn Greenwald começar, porque ontem mesmo tivemos mais um desdobramento dessa cobertura que rendeu a ele e aos jornais onde ele publicou a cobertura, o prêmio Pulitzer, o mais importante do jornalismo, que foi dado à reportagem que ele publicou no jornal The Guardian. Ele também no Brasil ganhou o ESSO, junto com o jornal o Globo, e ganhou o Polk nos Estados Unidos, a ocasião em que ele voltou pela primeira vez aos Estados Unidos depois de ter feito essas denúncias. Mas ontem o Obama fez uma confissão, não é? O que foi que o Obama disse? E eu queria que você explicasse, então, para a gente o que é essa grande reportagem que você... Em primeiro lugar, bom dia a todos. Sim, ontem, Obama perguntaram sobre um escândalo nos Estados Unidos, que existe uma investigação, um inquérito no Senado americano que está realizando esse inquérito sobre o uso de tortura pela CIA nos últimos 10 anos. Estão investigando tortura nos Estados Unidos e no mundo há 2, 3 anos, e a CIA está preocupada sobre o inquérito, o que vai revelar porque a CIA realmente cometeu crimes de guerra gravíssimos, do tipo que os Estados Unidos exigiram que outros países e agências fossem punidos por isso. E para descobrir o que o Senado estava fazendo no inquérito, a CIA, de fato, espionou com grampo a investigação, invadiram os computadores do Senado, leram os e-mails entre os senadores, e quando a acusação de que a CIA foi divulgada, o chefe da CIA, que é um dos consultores e assessores mais próximos do Obama, John Brennan, ele publicamente negou que a CIA tivesse feito isso e, de fato, entraram com um inquérito contra os senadores, alegando que haviam mentido com alegações falsas. E esta semana acontece que houve uma investigação dentro da própria CIA dessas alegações. A própria CIA, os próprios investigadores da CIA concluíram que, de fato, a CIA havia, de fato, invadido os computadores do Senado e havia espionado o inquérito. Então, o diretor mentiu. A CIA realmente espionou o próprio Senado, que é uma ameaça à democracia, e Obama teve que falar publicamente sobre a questão. Ele falou dizendo que ele ainda tem toda a confiança do diretor da CIA, porque aparentemente o presidente Obama não está incomodado ao espionar o Senado ou mentir para o público, mas teve que responder à questão do próprio inquérito. E uma das coisas que ele disse é que ele confessou pela primeira vez como presidente, ele disse que nós torturamos um pessoal, assim, some folks, um pessoal, torturamos um pessoal. Foi uma confissão pelo Obama que os Estados Unidos torturaram gente, então foi importante pela frase, torturamos um pessoal. É muito informal, assim, de confessar um crime de guerra, o crime de guerra mais grave que um país pode cometer. Mas tem que entender que os torturadores estavam sob muita pressão, estavam com muito medo do terrorismo, então realmente não devemos julgar os torturadores como se, sim, torturaram, mas eram boa gente que tortura apenas, só isso. Então, isso realmente destaca os últimos 6 anos do Obama, que ele diz palavras bonitas para as pessoas e fala bonito, mas as políticas subjacentes do imperialismo e a filosofia é que nós, enquanto americanos, somos os mais poderosos e podemos fazer o que quisermos, podemos invadir outros países, destruí-los, podemos decidir se as pessoas mandar naves não tripuladas, podemos espionar o mundo inteiro e podemos torturá-los sem nenhuma consequência. Isso a Obama acredita, e o comentário de ontem confirma isso exatamente. Charles, você fez também um trabalho de muita envergadura que expôs
o mecanismo muito difícil de compreender para um leigo, de como a crise bancária, quer dizer, como os bancos estimularam pessoas a comprar papéis podres, né, que não valiam nada, e eles fizeram isso com o suporte de professores universitários das melhores universidades, onde todos aqui gostariam de ver seus filhos, né, que fizeram estudos errados sobre a Islândia, por exemplo, falando o título do artigo do seu entrevistado até dizia novas oportunidades no horizonte, e ele depois corrigiu, simplesmente trocou o adjetivo, como que invertendo completamente o significado do artigo, né? Então, foi um conluio entre bancos, entre autoridades financeiras e entre professores universitários que alimentam os relatórios dos bancos e estimulam, no final das contas, as pessoas a investir, que levou a essa crise gravíssima de consequências globais. Como foi que você começou esse trabalho? Foi no calor da hora, a bomba estourou e você sentiu que precisava estar lá? E quais foram as consequências? Porque também me parece que, como o Glenn Greenwald estava contando, de certa forma, tudo continua igual, né? Não se puniram os responsáveis e a legislação não foi substancialmente alterada. Como foram as consequências disso? Isso tem sido para mim uma jornada extraordinária. Eu comecei a vida, não sei se isso é algo que eu deveria me envergonhar ou não, mas eu comecei a minha vida adulta como um membro do establishment. Eu fiz um doutorado em Ciências Políticas no MIT, o meu orientador de tese era um americano muito importante que tinha sido professor em Harvard, tinha sido consultor de segurança para o presidente Kennedy. Eu me sentia muito confortável e trabalhava muito bem com pessoas desse tipo, pessoas que estavam em posição de poder. Eu fui consultor da Casa Branca e, de repente, os Estados Unidos começaram a mudar. A América nunca foi um país perfeito. No entanto, até a década de 80, quando isso tudo começou a mudar, eu acho que o dinheiro, na verdade, não tinha um papel tão relevante na política americana. Os gastos das campanhas presidenciais de todos os candidatos, de todas as campanhas, em 1976, tudo junto era 66 milhões de dólares, todo mundo junto. Em 2016, a projeção é 5 bilhões de dólares. Essa é uma mudança radical. A minha investigação, então, da crise financeira e suas origens e consequências começou antes da crise. A partir da minha vida anterior, quando eu era um acadêmico e um analista de políticas públicas no MIT e depois no Instituto Brookings e em vários outros lugares, eu conhecia muitas das pessoas que trabalhavam com questões financeiras e de política pública. Duas dessas pessoas, o Rubini e o Morris, que eram amigos meus já há muito tempo, começaram a me contar em 2007 que tinha alguma coisa errada. E no início eu não acreditava, né? Um deles me mandou o livro deles. O livro se chamava A Crise de $1 trilhão. E eu li e falei, olha, isso aqui é assustador. E eu fui falar com o Charlie e falei, sabe, não estou entendendo, esse seu livro é assustador, mas o mundo está normal. E ele falou, espera que você vai ver. E uau, ele estava certo mesmo. Então, uma surpresa, e foi uma surpresa enorme para mim, foi a gravidade da crise. O fato de que uma coisa como essa pode acontecer nos Estados Unidos e depois se espalhar para o resto do mundo e ter consequências tão graves, essa foi a primeira surpresa. A segunda
foi que isso não foi um erro, não foi uma coisa que aconteceu por acidente, foi, na verdade, um crime. Se tivessem me dito, e ninguém disse, mas se alguém tivesse me dito, em 2008, que centenas de bilhões de dólares de bancos de investimento americanos, que bancos americanos de investimento estivessem criando títulos, papéis, com o objetivo de que esses papéis fracassassem, simplesmente apostando que isso fosse falhar. De propósito, eu diria não, claro que não, isso é ilegal, ninguém faz isso nos Estados Unidos, isso não é permitido por lei. Na verdade, Na verdade, não é ilegal fazer exatamente o que eu acabei de escrever. O que é ilegal é mentir e dizer que você não está fazendo isso. É difícil vender um papel desses para um cliente se você estiver dizendo a verdade. Você não vai vender um papel para o cliente dizendo, olha, eu estou te vendendo esse papel, mas não vale nada, tá? Isso aqui vai dar prejuízo. Claro, você não pode fazer isso. O que aconteceu foi uma fraude criminosa gigantesca. Eu sabia que tinha que ser verdade quando eu fiz o filme. E nos 2, 3 anos seguintes depois do filme, começou a aparecer muito mais informação, as pessoas começaram a falar, teve alguns processos judiciais, outros jornalistas começaram a trabalhar e hoje nós sabemos que foi, na verdade, uma fraude criminosa gigantesca. E, na verdade, ninguém foi processado. 0 pessoas foram processadas. E isso também foi uma mudança gigantesca. A primeira crise financeira que aconteceu na era moderna dos Estados Unidos, pequena comparado com hoje em dia, foi no final da década de 80, que tinha a ver com uma parte do setor financeiro americano, na parte de poupança e hipoteca também, mas que uma parte que nem existe mais. E centenas de pessoas foram para a cadeia naquela época. Houve uma consequência judicial daquela crise. E essa crise de agora, que é muito mais grave, muito mais séria, com consequências muito mais graves, e 0 pessoas foram processadas. E o presidente Obama, muito parecido com o que ele falou ontem, várias vezes já foi perguntado a esse respeito, e a resposta dele é sempre a mesma, dizendo, olha, muita coisa ruim aconteceu, mas, na verdade, apesar de que essas pessoas, de fato, fizeram coisas erradas, na verdade, essas pessoas não são criminosas e não há nada que possamos fazer. O presidente Obama fez direito em Harvard e ele não é nenhum idiota. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que isso é mentira. Eu queria que você, Glenn, contasse um pouco da história mesmo concreta da sua descoberta desse grande furo de reportagem, né? Você é um jornalista muito conhecido já no mundo anglo-saxão, tinha um blog, publicava em diversos jornais. E qual foi o momento em que as coisas apareceram na sua frente, né? E eu queria que você falasse também um pouco do Edward Snowden e da Laura Poitras, que são dois personagens que deveriam estar aqui conosco nessa mesa, conversando sobre esse assunto. Como foi que, primeira vez, você entrou em contato com essa história? Bom, o contexto é interessante, né? Quer dizer, eu já contei essa história tantas vezes. Eu acho que o contexto antes é até mais interessante, pensando, porque o Charles e eu estávamos conversando ontem sobre isso, e quando soubemos que a nossa moderadora não estava, que ela estava doente, a gente nem sabia se ia ter um moderador, a gente achou que talvez fosse só nós dois falando. E a gente ficou pensando por que nós estaríamos num painel juntos, porque o Charles fala sobre o sistema financeiro e eu falo sobre política estrangeira, segurança nacional e terrorismo, e eu era advogado antes de ser jornalista. Então, parece que não há uma conexão, né? Mas como o Charles falou, o que ele acabou de descrever, que está acontecendo nos Estados Unidos, que é que os atores econômicos mais poderosos nos Estados Unidos, os executivos de Wall Street, as pessoas que financiam as campanhas políticas
políticas que controlam o governo como resultado disso cometeram crimes tão graves que centenas de milhões de pessoas, inclusive aqui no Brasil, sofreram com aquela crise financeira, que não foi como um tornado ou um furacão. E nenhuma dessas pessoas, como disse o Charles, foi punida, nem uma única pessoa foi punida. E quando vemos os crimes que os atores políticos mais poderosos dos Estados Unidos cometeram na última década, não só tortura, mas também invadir um país de 26 milhões de pessoas com base em mentiras, ou sequestrar e transferir para terceiros países, que são países que abusam de direitos humanos, ou colocar pessoas em gaiolas no meio do oceano e ficarem com essas pessoas presas em navios no meio do oceano sem processá-los, sem sequer acusá-los de um crime, espionar o mundo inteiro. Quando vemos todos esses crimes e sabemos que nenhuma dessas pessoas foram punidas, apesar de que há um tratado de que todos os países do mundo são parte, chamada Convenção sobre Tortura, que diz o seguinte, que todos os países que precisam e é exigido que todos os países processem os seus cidadãos que torturam outros. E nos Estados Unidos sabemos que isso não acontece. Por um lado, então, vemos as pessoas mais poderosas, no país mais poderoso do mundo, cometendo crimes que são extremos e que causam danos a milhões, se não bilhões de pessoas. Essas pessoas não sofrem qualquer consequência. E podemos então dizer, bom, vai ver que é porque os Estados Unidos é um lugar meio leniente quando se trata de criminosos. Não gostam de punir criminosos, vai ver que é isso. Mas a realidade é o contrário. Os Estados Unidos têm uma população carcerária que é maior do que qualquer outro país no mundo, proporcional, não só apenas proporcionalmente, mas também em termos absolutos. Apesar de que a China e a Índia têm uma população muito maior do que a dos Estados Unidos, há mais gente presa nos Estados Unidos do que em qualquer outro país do mundo. E os Estados Unidos é só 5% da população do mundo. Os Estados Unidos é 5% da população do mundo. E, no entanto, 25% da população carcerária do mundo está na cadeia nos Estados Unidos. Portanto, ao mesmo tempo em que nós investimos as pessoas mais poderosas nos Estados Unidos com o poder de cometer os piores crimes sem punição, ao mesmo tempo, nós encarceramos os nossos cidadãos que não têm qualquer poder por coisas triviais, coisas que em muitos outros países não são crime, por um tempo muito maior, em condições muito piores. E isso é a definição de uma sociedade que é inerentemente corrupta. Você é tratado não pelo que você faz, mas pelo que você tem, pelo poder que você tem. É uma subversão completa do Estado de Direito. Quando vemos uma pessoa como Edward Snowden e pensamos, por que uma pessoa como ele, que tem 29 anos de idade, com uma ótima carreira, ganha muito dinheiro, tem uma namorada que ele ama e que o ama, uma família que o apoia. Por que ele faria uma coisa tão extrema, tão radical, como roubar centenas de milhares de documentos confidenciais e entregá-los para jornalistas, para que os revelem? A resposta, uma parte importante dessa resposta, é que ele examinou tudo isso que a gente acabou de falar aqui e pensou, eu acho que esse sistema está corrosivo, extremamente corrupto, fora de controle, causando danos sem consequência, e eu, como ser humano, acho que eu tenho obrigação de agir, porque eu não quero viver o resto da minha vida sabendo que eu poderia ter agido e não agir. E o fato de que ele procurou pessoas como eu e a Laura Poitras, e não o New York Times ou outros grandes jornais, é um reflexo do fato de que nos Estados Unidos a grande mídia se tornou parte daquele sistema, apoia o sistema. E
O caso do ataque ao Iraque, por exemplo, da guerra ao Iraque, a gente não consegue entender como essa guerra aconteceu quando pensamos os jornais como o Washington Post, o New York Times, apoiou todas as mentiras que levaram à guerra do Iraque sem investigar o que estava por trás do que o governo dizia. É o que vemos no caso do Chelsea Manning, no caso do Wikileaks, do Edward Snowden. São pessoas que estão revelando coisas sem usar esses jornais, sem usar a mídia principal. Isso é uma percepção de que o sistema está corrupto. E as instituições que deveriam existir para lutar contra isso, para verificar o que o governo está fazendo, o Congresso, o Departamento de Justiça, os tribunais e a mídia, também estão controladas pelas mesmas facções e, portanto, são incapazes e não estão dispostas a impedir esse tipo de corrupção. Por isso, pessoas como Edward Snowden tomam ações mais radicais. Isso é um reflexo do fato de que há uma falha sistemática por parte das instituições americanas. E qual a situação do Snowden hoje? Ele continua na Rússia, ele tem esse pedido encaminhado ao Brasil, que o Brasil dizia que não tinha sido encaminhado, depois um ministro falou que não ia ser concedido o asilo e, portanto, o pedido foi encaminhado. Eu queria saber qual a situação dele hoje em termos de asilo e o que você pensa da maneira como o governo brasileiro, que foi um dos, entre aspas, beneficiários das suas denúncias, porque o governo mostrou que o celular da Dilma, a diretoria da Petrobras, estavam sendo espionados por razões econômicas e mercadológicas. E a população, em geral, I think, bom, no caso do Snowden, ele tem, tecnicamente, ele tem mais um ano de asilo na Rússia, e isso venceu há 2 anos atrás, mas o governo russo já deixou claro que eles vão continuar a dar alguma forma de asilo, se é mais um ano, talvez permanente. A chance de que o governo americano vai continuar a agarrar o Snowden é praticamente zero. Eu estive em Moscou, acho que foi umas 6 semanas atrás, mais ou menos, estive com o Snowden, e ele está muito bem, impressionantemente bem, ele anda por Moscou à vontade, quando ele quiser, as pessoas às vezes o reconhecem, mas não muito. Ele tem uma cara de jovem, ele parece 18 anos de idade, parece um rapazinho de férias. E, mais importante, ele consegue participar no debate que ele ajudou a criar pelo mundo afora. E isso é uma parte importante, porque o governo americano teme futuros Edward Snowden, futuros Chelsea Mannings, porque a forma como o governo americano armazena os seus dados eletronicamente faz com que seja impossível impedir esse tipo de vazamento de informação. A única esperança que eles têm de manter isso tudo confidencial é destruir a vida de qualquer pessoa que revele esse segredo para intimidar os futuros vazadores de informação. O fato, então, de que o Snowden é uma pessoa livre, que anda pela cidade, que participa do debate e não está na cadeia nos Estados Unidos é fundamental para inspirar futuros Edward Snowdens. E com relação à questão do asilo, eu vou contar uma historinha. Eu estava falando sobre isso de manhã numa entrevista. Eu participei de um debate há 2 meses atrás, no Canadá, com o Michael Hayden, que é o ex-diretor da CIA e também ex-diretor da NSA. Claro que o Hayden não tem uma excelente opinião do Snowden, ou de mim também, aliás, mas principalmente do Snowden. Uma das coisas que o debate faz, é um debate importante que eles têm todo ano, é que eles sempre pedem que 1 ou 2 pessoas façam um vídeo com uma pergunta para os debatedores. Os organizadores, sem nos dizer, pediu que o Snowden gravasse um vídeo e fizesse uma pergunta. Eu estava lá do lado do general Hayden, estávamos debatendo a NSA, o vazamento, ele estava defendendo a NSA, falando como ele estava irritado com esses vazamentos, e de repente apareceu
parecia um telão assim gigantesco que baixou do teto assim, e lá apareceu a imagem do Edward Snowden em cima da cabeça do general Hayden. E o Snowden pôde falar e dar sua opinião e fazer uma pergunta para o Hayden, que aí teve a obrigação de responder, porque era um fórum público. Isso é muito importante, essa imagem, sabe? Porque ele se tornou uma voz importante, que não é tratado como um criminoso, como um prisioneiro. Ele é considerado um herói por muitas pessoas no mundo inteiro. Quando eu estive no Senado brasileiro como testemunha, muitos senadores e pessoas que estavam lá, estudantes, também estavam com máscaras, sabe, de Edward Snowden. Isso é extraordinário. Eu acho que isso vai ajudar futuros vazadores ver que a vida dele não foi destruída. Mas eu acho que a questão do asilo no Brasil é fundamental também. Eu acho que todos os países que se beneficiaram do sacrifício e da coragem do Edward Snowden têm não só a obrigação legal, mas também a obrigação moral de fazer por ele o que ele fez por todos nós. E é um ponto importante, porque todo mundo sabe que tanto o governo alemão quanto o brasileiro se beneficiaram imensamente das revelações. Não é só a espião no celular, o celular da Dilma ou da Petrobras, mas as 2 bilhões de e-mails e telefonemas e dados que os Estados Unidos coleciona todo mês do sistema de telecomunicações brasileiro. O governo brasileiro agora pode pensar como desenvolver tecnologias para se proteger disso. Então, a única razão pela qual o governo brasileiro ou o governo alemão poderiam se recusar a dar asilo é porque eles têm mais medo da reação americana do que da defesa dos direitos básicos deste ser humano que sacrificou tanto. Eu acho que esse aqui é o debate. O Glenn enfrentou uma reação muito tensa e violenta de autoridades de diversos países, inclusive o seu namorado, seu marido, David, foi preso na Inglaterra e existem riscos, né, ainda. Tem uma pergunta da plateia perguntando se você teme pela sua família, se você sofreu ameaças concretas desse tipo. O governo americano, desde o início dessa reportagem, teve uma estratégia de nos colocar, os jornalistas, com o medo de que, se fizéssemos a reportagem, coisas muito ruins aconteceriam conosco. Se você é um jornalista, é muito fácil dizer, eu quero desafiar aqueles poderosos. É fácil dizer isso, mas a natureza desse ato significa que, se você desafiar os poderosos, eles podem fazer e reagir e punir. Você pode punir aqueles que desafiam e premiar aqueles que servem ou agradam. Então, o governo americano, desde o início, publicamente e em particular, ameaçavam me prender, e outros jornalistas também na reportagem. A detenção de David, para mim, foi talvez o pior dia da minha vida, certamente do último ano. Pensando do que eles fizeram, eles pegaram a pessoa mais importante para mim no mundo, que eu mais amo, e propositalmente colocaram como alvo, e não o jornalista, e prenderam, trancaviaram numa sala durante 11 horas, segundo a lei de contra-terrorismo, e ameaçaram que iam colocar numa prisão em Londres, onde eu não teria acesso. Os diplomatas brasileiros não conseguiram acesso para descobrir o que estava sendo feito, e acontece que o governo americano também sabia de antemão que os ingleses pretendiam fazer isso. Eles fizeram porque estavam monitorando e vigiaram nossas conversas, e indica a estratégia americana e britânica para alguém que tente desafiar, ou seja, intimidar, colocar com medo. No caso do meu
companheiro processá-lo, mas há muitos jornalistas que trabalham com muito menos visibilidade dentro da reportagem, que enfrentam ameaças muito piores e piores perigos todos os dias. Uma das coisas ótimas que pude conhecer muitos jornalistas no último ano que fazem esse trabalho, e isso é como as pessoas no poder tentam responder àqueles que os desafiam. Mas eu acho que é muito importante que o governo americano e britânico tentam se colocar como defensores da imprensa livre e atacam os jornalistas, mas essa é a estratégia desde o início. Mas se você é convencido que o que você está fazendo está certo, é a última coisa que eu aprendi com Snowden, você tem que tomar algumas precauções, e a melhor coisa que você pode fazer contra as pessoas é de trabalhar duro contra eles e ignorar os riscos, e finalmente isso foi uma estratégia bem sucedida da nossa parte. Charles, eu queria falar com você sobre o fato de você ter ganhado o Oscar, que você é segundo, se não me engano, foi com o seu segundo filme, Trabalho Interno, simplesmente ganhou o Oscar, o maior prêmio da área, é o Oscar de documentário. E o filme foi transformado depois em livro, numa versão aumentada, que é O Sequestro da América, como as corporações financeiras corromperam os Estados Unidos. E ele aumenta a pesquisa, faz um adendo aí, né? Mudar para a sua carreira de cineasta, certamente foi ótimo ter ganhado o Oscar, te deu certeza de prosseguir nos seus projetos. Você logo em seguida começou um documentário sobre a Hillary Clinton, sempre cotada como provável presidente, candidata a presidente dos Estados Unidos, e interrompeu esse projeto. Eu queria saber por que você interrompeu. Sim, acontece que há uma desvantagem da fama. É importante essa desvantagem. Quando ganhei o Oscar, e o discurso que fiz na televisão, eu destaquei, quando ganhei o prêmio, falei que não havia um inquérito contra os criminosos e estava errado. Todo mundo me conheceu e o meu trabalho também. E a vantagem disso é que me ofereceram muitos trabalhos interessantes depois, inclusive o filme que estou fazendo, que é sobre mudança climática, sustentabilidade e energia em nível global. É muito ambicioso esse filme. E vários projetos incluíram fazer um documentário sobre Hillary Clinton, que eu achei um projeto muito interessante. Então, comecei, e a CNN, que era a empresa que me ofereceu o projeto, eu diria que, em grande medida, eu concordo com Glenn e seus comentários sobre a natureza da imprensa americana. A imprensa tornou-se muito acomodada e faz parte do problema. E, em grandes empresas, com conglomerados, há empresas e pessoas, mesmo assim, que tentam fazer trabalho sério, crítico e honesto. Então, CNN, que é uma empresa da grande imprensa, ofereceu financiar generosamente meu documentário sobre Hillary Clinton e me deram toda a liberdade editorial no filme. E todo mundo foi muito simpático, inclusive, mesmo depois, como dizemos nos Estados Unidos, a Amy bateu no ventilador. Então, Hillary Clinton e a família Clinton, eles têm um aparelho de inteligência muito bem organizado. E no dia da assinatura do contrato, a secretária de imprensa da Hillary me telefonou e disse: Mr. Ferguson, soubemos que você vai fazer um filme. Começou a jornada extraordinária, basicamente, eu contra a família Clinton. E, em geral,
Em todas as outras situações que eu enfrentei, inclusive o primeiro filme sobre a invasão do Iraque, onde passei um mês no Iraque ocupado em 2006, um lugar muito perigoso, não é um jardim de flores sem nenhum apoio do governo. Contratei, gastei $250 mil com a minha própria segurança pessoal e da minha equipe, com 15 guarda-costas armados. Eu estou acostumado a essas condições onde alguém não quer que eu descubra algo. Eu adoro isso. Não há nada que eu gosto mais. Quando eu entendo que alguém não quer que eu descubra algo, quando eu descubro, eu acho excelente. É o máximo. Então, às vezes, fazer esses filmes mesmo nas piores circunstâncias, e acredita que Iraque é ruim, pode ser muito interessante e prazeroso, e normalmente descubro o que eu quero saber. A família Clinton foram uma exceção. Um muro de silêncio, que nunca vi em outro lugar. Falei com centenas de pessoas sobre, 6 concordaram em dar entrevista fora, e 2 pessoas deram entrevistas gravadas. Eu poderia fazer algum tipo de filme, mas daria para fazer um filme que teria orgulho, que chegava ao centro da questão, que alguém gostaria de assistir. Resolvi que não, então desisti. Agora estou fazendo outro filme diferente, que estou muito empolgado com outro. Novo filme que você está trabalhando. Que filme é esse que você está fazendo? Então, estou fazendo um filme sobre o desafio global da mudança climática e, em geral, a sustentabilidade. Energia e uso da terra também, em nível global. Passei 6 meses pesquisando e acabamos de começar a filmagem. Já filmamos nos Estados Unidos e na Europa também. Vamos filmar no Brasil durante algumas semanas. Também vou filmar na Indonésia, China, em vários países africanos. Quênia é o primeiro país. E eu devo dizer que tem sido um projeto incrível. E aqui encontrei também, nesse caso, uma surpresa enorme, que é, surpresa para mim, pelo menos, que é um problema que tem solução. Se nós fôssemos decidir que queremos lidar com o problema climático e da energia e dos alimentos, sabemos como resolver o problema alimentar. E os custos e características da energia eólica e solar e outras energias renováveis são de tal forma que, se você incluir o custo da poluição da energia convencional, talvez poupássemos, economizássemos dinheiro se convertêssemos para energia renovável e agroecologia. E espero conseguir comunicar essa mensagem a um público grande, porque é importante. E esse lugar aqui, hoje, é o lugar mais bonito da Terra. Por favor, não deixem estragar. O seu filme vai ser lançado em outubro de 2015, é isso? No final do ano que vem. Temos uma pergunta aqui para você também, do Roberto Teixeira da Costa, que é nosso conselheiro. Ele está dizendo, mais de 100 bilhões de dólares foram depositados por instituições financeiras como penalidade pela gestão financeira que originou a crise de 2008. Considera essas multas suficientes para cobrir os prejuízos causados? Aí tem uma segunda pergunta, que é The Volcker Law, que proíbe os bancos de ter carteiras próprias, é uma medida na direção correta? Bem, sobre a primeira pergunta, o tamanho total das multas que foram as multas contra as empresas multinacionais desde a crise de 2008 talvez tenha alcançado 100 bilhões de dólares, aliás, e podem pensar que é muito dinheiro, 100 bilhões de dólares, mas não é nada. Então, a maioria dessas multas não era para comportamento relacionado à crise financeira, porque na esteira da crise financeira acontece que
tornou-se claro, em parte pelas perdas causadas pela crise, que muitos outros comportamentos foram revelados e a indústria bancária global, não apenas americana, de fato, alguns bancos europeus também, acontece que os bancos grandes estavam cometendo vários outros crimes, não apenas relacionados à crise, como também conspiração para definir taxa de câmbio, taxa de juro, e ilegalmente, e violando regras antiterrorismo com lavagem de dinheiro numa escala maciça. Os bancos europeus, alguns americanos também, estavam envolvidos em transferir grandes quantias de dinheiro em nome do Irã, Coreia do Norte, Sudão, e países que realmente não estão fazendo coisas muito simpáticas e muitas multas com esse comportamento. A maioria das multas nos Estados Unidos tem dedução no imposto de renda. Então, os bancos deduzem essas multas no imposto de renda, que é um pouco esquisito, mas eu encontro humor em qualquer lugar onde conseguimos, e às vezes em lugares inesperados. Houve várias estimativas da quantia total, o tamanho das perdas associadas com a crise financeira. A melhor estimativa que eu já vi é na faixa de 25, 30, 40 trilhões de dólares. Não estou falando bilhões de dólares, 40 trilhões de dólares. Então, 100 bilhões de dólares em multas não é muita coisa. E depois é apenas uma pequena fração dos lucros do setor financeiro na última década. O setor financeiro é muito lucrativo. Quanto a, A segunda pergunta sobre a lei Volcker. A lei Volcker é ótima, mas acontece que é muito detalhada e muito complicada. Há muitas isenções e ressalvas, houve isenções para os bancos e vários tipos de privilégios. Não há ninguém foi processado por violar essa lei. Então, não posso dizer que a reforma, entre aspas, na esteira da crise financeira realmente tem me animado muito. Acho que não haverá outra crise parecida, porque as pessoas ainda se lembram da última e estão tendo um pouquinho mais de cuidado. Então, vai haver mais uma década antes das pessoas esquecerem e os banqueiros inventam algo novo, mas nós podemos enfrentar outro problema desse tipo no futuro. Não tão próximo, mas no futuro. Uma pergunta para o Glenn, que veio aqui da plateia, do André Laurentino. Ele pergunta, como expor a má conduta da CIA e da NSA sem, no entanto, revelar aos terroristas informações sobre a segurança nacional? Isso foi um questionamento que você recebeu nos Estados Unidos particularmente, né? Eu queria te perguntar também se você acredita numa transparência total, se há segredos de Estado que devem ser preservados ou não. E também queria te perguntar sobre essa controvérsia que houve. Houve um ímpeto muito grande em chamar você de ativista e não de jornalista, né? Assim que estourou o escândalo, vários comentaristas começaram, não, mas ele é um ativista, ele não é um jornalista. O que significa essa terminologia em termos concretos, né? Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta, eu acho que é muito interessante que, se você olhar o governo americano, não apenas o americano, como também os aliados da OTAN disseram repetidamente na última década para justificar praticamente tudo que fazem, desde atacar outros países e esconder o que estão fazendo dos seus próprios cidadãos também, invocam a palavra terrorismo como uma espécie de ameaça, esperando que as pessoas vão ter o medo do terrorismo, então as pessoas simplesmente vão se submeter a tudo que estão fazendo. E a mesma coisa, essa mesma tática, respondendo à nossa reportagem, as pessoas dizem, eu não fico à vontade com o que você está fazendo, porque eu acho que ao divulgar esses segredos, você pode ajudar e facilitar os terroristas. E uma das coisas fascinantes sobre esse conceito de terrorismo é que, muito embora seja utilizado repetidamente
pelo governo americano e praticamente todo mundo, é uma palavra que, de fato, quase não tem sentido. Você não consegue definir a palavra terrorismo ou terrorista que consiga ajudar a entender o que significa de fato essa palavra. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é, se você olhar o último mês, o que acontece na faixa de Gaza. Há um lado desse ataque dos israelenses que mataram na faixa de 900 palestinos inocentes, civis. Agora, 75, 80% das pessoas que os israelenses mataram em Gaza, pelo menos 70, 80%, são totalmente inocentes. Crianças, mulheres e homens inocentes, civis. Por outro lado, as pessoas em Gaza, os palestinos que estão lutando contra Israel, mataram quase nenhum civil israelense. Houve um total de 56 israelenses mortos no último mês. 53 deles são soldados. Então, você tem um lado que está matando civis e o outro lado está matando praticamente soldado de um exército invasor. E nos Estados Unidos, quase sempre, o lado que está matando os soldados, eles são chamados os terroristas, e o lado que está matando os civis inocentes é o lado chamado a democracia que luta contra o terrorismo. Então, quando você vê isso, você se dá conta do pouco sentido que tem a palavra terrorismo. E no Iraque também, a estratégia americana no Iraque, que me disseram que o governo americano iria usar chocar e deixar atônito, invadir Iraque e mostrar um choque tão grande, violência tão grande, que eles ficariam atônitos e aterrorizados a ponto de submissão total. Uma definição de terrorismo, então, seria essa. Então, seria o caso, mas a ideia de que o governo americano está envolvido em terrorismo é algo que, pelo menos nos Estados Unidos, você não consegue dizer sem ter muitas pessoas olhando de lado, como se você não fosse sério. Então, o que você faz ajuda os terroristas é uma questão que não faz sentido para mim, porque essa palavra é um slogan, é espalhar medo. Não é uma palavra que pessoas sérias devem tratar como se fosse um conceito objetivo. E também, uma das partes interessantes do último ano tem sido a maneira como nós revelamos esses documentos. Sabe-se também que nós temos dezenas de milhares de documentos ultra secretos do governo americano. O governo americano diz que são 1,7 milhões, mas inventaram esse número. Não tem a menor ideia de quantos documentos nós temos do Snowden ou que ele me deu, mas é um número muito grande. E no último ano, nós publicamos uma parte pequena desses documentos. E o motivo que fizemos assim é porque o governo americano teve muita sorte que a pessoa que pegou os documentos, de fato, é muito cauteloso e quase conservador esse vazamento, essa fonte. É irônico pensar em alguém que pega dezenas de milhares de documentos americanos, baixa no computador e passa para um jornalista, mas ele é conservador e cauteloso. Snowden insistiu que fôssemos muito meticulosos, só publicando os documentos que as pessoas do mundo precisam conhecer para ter um debate importante, democrático, para tomar as decisões, para decidir que querem viver no mundo onde o governo americano e seus aliados podem transformar a internet num domínio de vigilância, mas não publicar coisas que pudessem destruir os sistemas unilateralmente ou colocar vidas inocentes em perigo. E nós tivemos tanto cuidado a ponto que muitos dos meus apoiadores e aliados há muito tempo, por exemplo, Wikileaks, estão nos criticando que não publicássemos mais documentos. Mas entre as pessoas que nos acusam de publicar de maneira irresponsável, publicamos os segredos, ajudando os terroristas, e o outro lado que
mas dizem que nós, de fato, não publicamos o suficiente. Acho que as pessoas que dizem que não publicamos o suficiente têm uma crítica mais válida. E quando eu digo isso, eu fico perdendo o sono à noite. Eu acho que eu penso muito mais sobre como publicar mais documentos do que pensar se publicamos demais e ajudamos os terroristas. Não me preocupo com isso. E quanto à pergunta sobre jornalismo ou ativismo, acho que é uma das perguntas mais importantes no jornalismo americano. Se você olhar como o jornalismo tipicamente funcionou durante centenas de anos, no ano, não apenas nos Estados Unidos, o jornalismo não era esse tipo de classe de profissionais que trabalham para grandes empresas e que usam ternos e falam de maneira muito cautelosa e temem ofender os outros. Jornalismo era uma ferramenta dos cidadãos para publicar coisas sobre os poderosos, para trabalhar contra injustiças, para diminuir e limitar o poder dos poderosos. É esse tipo de jornalismo que eu acredito, essa ideia de que, tudo bem, há um tipo de jornalista, aquele profissional que existe sem opinião, neutro, não tem uma agenda própria. Isso é um mito total. Seres humanos temos opiniões fortes, trabalhamos para algum tipo de resultado. E a pergunta não é se você é um jornalista que tem opiniões ou um jornalista que não tem opiniões, porque não existe isso, um jornalista que não tenha opinião. A pergunta para mim é se você é um jornalista que é honesto e diz suas verdades, ou é um jornalista que tende a fingir que você não tem opinião, portanto, engana o povo para o qual você está escrevendo. É verdade. Se vemos o jornalismo americano e como ele é praticado nos níveis mais altos, e eu concordo com Charles Ferguson, mesmo o New York Times e a CNN tem jornalistas excelentes que estão fazendo excelente jornalismo, mas como instituições adotaram a mentalidade de que todas as corporações adotam, todas as empresas adotam, de que não queremos fazer julgamentos, não queremos ofender ninguém, não queremos dizer nada de interessante. Nós queremos simplesmente dizer, olha, é isso que um lado falou, é isso que o lado oposto falou, eu não vou tomar nenhuma decisão, eu não vou julgar, quem está dizendo a verdade, vocês decidem. E esse é o tipo de jornalismo que eu desprezo. E eu acho que esse jornalismo só serve para consolar as pessoas no poder, porque diz, bom, os jornalistas não estão dispostos a denunciar a corrupção, porque isso faz com que você seja um militante ou um ativista, e isso, na verdade, castra os jornalistas, faz com que o jornalismo não tenha nenhum valor. E eu sou uma pessoa cheia de opiniões, eu acho que é errado quando as pessoas têm muito poder, agem de maneira corrupta, eu acho que é errado o governo americano andar or to invade other countries and bomb them, or to spy on them and destroy privacy in secret, or that it's wrong for Wall Street to engage in systemic fraud without any consequences. And I don't see any reason why, as a journalist, I should pretend that I don't think those things. I think journalism only is meaningful when it actively works against injustices wielded by those people who have the greatest power. Me parece também que, do ponto de vista legal, você ser considerado jornalista te traz proteções que um ativista, entre aspas, não teria, né? Você acha que teve essa intenção também em te expor aí a eventuais punições da parte dos jornalistas mesmo, de te classificar como um ativista para que, portanto, não fosse protegido pelas leis que protegem o jornalismo? A diferença entre jornalismo e ativista, você aceita a palavra ativista? Não, porque se você for considerado um ativista, a Constituição americana não está te protegendo como protege um jornalista. Por exemplo, você não é obrigado a revelar suas fontes. Sim. Você vê isso, uma intenção em tentar te desqualificar como jornalista? I think the problem is, I think that all journalism
is a form of activism. Eu acho que todo jornalismo é uma forma de ativismo, na verdade. Então, quando vemos o que a mídia americana fez logo antes da Guerra Americana, publicando tudo que o governo dizia, sem qualquer crítica, dizendo, não, a gente só está aqui para relatar o que o governo diz, eles estavam fingindo que não eram ativistas, mas, na verdade, eles eram, porque o que eles estavam fazendo era convencer a população americana a apoiar a guerra no Iraque. Uma grande polêmica na mídia americana foi o governo americano, como disse o presidente Obama ontem, é que o governo americano estava torturando, usando técnicas de interrogação que eram claramente tortura. Essas técnicas sempre foram chamadas de tortura pela mídia americana quando eram perpetradas por outros. Por exemplo, os japoneses faziam waterboarding e os jornais diziam os japoneses estão torturando. Quando os norte-coreanos faziam essas coisas de prender as pessoas em posições de estresse e de não deixar os prisioneiros dormirem, os jornais diziam a mesma coisa. Quando o Irã fazia, era tortura. Quando os norte-coreanos faziam, era tortura. No momento que os americanos começaram a fazer, a mídia americana parou de chamar essas mesmas técnicas de tortura. Isso aconteceu porque diziam, bom, o governo Bush diz que não é tortura. Tem gente que diz que é tortura, tem gente que diz que não é tortura. Quem somos nós, como jornalistas, para tomar essa decisão de se é tortura ou não é? Então, a gente vai só chamar de técnicas de interrogação adversas, porque nós somos neutros. E apesar de que isso é considerado neutralidade, na verdade é uma forma extremamente intensa de ativismo. É ativismo a favor do governo americano e das pessoas que estão no poder. Eu não reconheço isso como sendo neutralidade. Está se aproximando do final, eu queria fazer umas perguntas rápidas. A Vanessa pergunta para você, Glenn. Morando no Rio de Janeiro, gostaria de saber se o senhor tem alguma opinião sobre a criminalização das manifestações populares na cidade. As prisões e os grampos realizados a advogados, jornalistas e ativistas. Porque o Brasil está enfrentando um momento de inflamação política muito grande e houve mesmo grampos a jornalistas. Você está acompanhando isso? Você tem algo a dizer sobre isso? O grampo dos jornalistas no Brasil. Eu acho que todo país tem muita corrupção do poder, porque a natureza do poder é que os seres humanos que exercem poder acabam se corrompendo. E aqui no Brasil isso acontece também, incluindo exemplos como você acabou de dar. Uma coisa que eu acho interessante é que eu já moro no Brasil há 10 anos. E eu, já há 6 anos antes disso, eu já frequentava o país. E uma das coisas que eu acho que é muito interessante e que me anima, eu acho que há 10 anos atrás, quando eu me mudei, a ideia de que haveria manifestações de massa no Brasil em oposição à corrupção do governo era inconcebível, porque as pessoas não tinham muito uma sensação de poder em si mesmas ou de esperança de que tinham a capacidade de mudar alguma coisa. E a instabilidade que começou a aparecer, acho que talvez nos últimos 2 ou 3 anos aqui, com as manifestações em massa, para mim é uma das coisas que me dá esperança para a saúde política do país. Porque isso mostra que as pessoas, pela primeira vez, acreditam que tem esse poder e que as opiniões delas valem alguma coisa e que sair às ruas vale alguma coisa. E quando você treina a população a ficar fraca, a população fica em casa, mas uma vez que a população começa a ter uma sensação de que tem força, aí é que a gente começa a ver esse tipo de protesto. Então, eu acho que o Brasil é um país com uma carga política muito maior, é um país muito mais interessante politicamente do que era há 10 anos atrás. Esse tipo de escândalo passa a ser muito mais visível, em parte porque tem todas essas mudanças políticas positivas. Eu gostaria de fazer uma pergunta final ao Charles, que vem aqui da Lúcia Guimarães. Ela me ajudou com um roteirinho de perguntas e ela também tem a ver com manifestações populares. Ela disse que você inicialmente achou que o movimento Occupy Wall Street seria um aliado na divulgação das denúncias do seu filme. E agora, como é que está a relação com esse movimento social de rua em relação a esse tipo de denúncia que você fez? Uma coisa, foi uma outra surpresa para mim,
a falta de reação à crise e às outras mudanças na sociedade americana e na política americana. Foi exatamente o contrário do que aconteceu no Brasil. Nos anos 60, houve demonstrações gigantescas contra a guerra do Vietnã, contra as atividades da CIA e do FBI. No início dos anos 70, a nação inteira ficou completamente fascinada pelo escândalo do Watergate. Houve a renúncia do presidente Nixon, que teria sido impedido pelo Congresso se não houvesse renunciado. E comparado com isso, não houve praticamente qualquer reação da população com relação à crise, ou com relação ao comportamento dos bancos, com relação à falta de reação dos bancos, ao fato de que o presidente Obama nomeou posições importantes no seu governo e nas agências reguladoras pessoas que participaram da crise, uma completa falta de reação. E eu acho que isso é resultado do fato de que nos últimos 20 ou 25 anos a população americana se tornaram mais cínicas, mais céticas e um pouco mais resignadas a aceitar o fato de que há esse tipo de corrupção no governo e de que não há nada que elas possam fazer todos, simplesmente, como dizia Voltaire, simplesmente a cuidar do próprio jardim. Eu acho que isso é uma pena. Eu espero que seja temporário. Já houve períodos semelhantes antes nos Estados Unidos em que a cultura americana estava assim um pouco apático e isso mudou. E eu espero que mude novamente. É um comentário triste, é um ponto triste com relação à cultura americana no momento. Eu não acho que a falta de protestos significa que as pessoas aprovam o que aconteceu. Não é isso de forma alguma. Eu acho que as pessoas acham que não há nada que elas possam fazer. A ação policial foi forte, o movimento Occupy, não foi? Eles foram expulsos pela polícia. Foi um pouquinho um problema, mas não acho que seja a questão principal pela qual as manifestações não cresceram ou não foram bem-sucedidas. A resposta da polícia ou a repressão policial nos Estados Unidos foi muito pior na época dos protestos dos direitos civis nos anos 60 ou durante os protestos contra a guerra do Vietnã. E, no entanto, as manifestações cresceram mais ainda e a repressão policial fez com que as manifestações crescessem. Eu acho que o motivo principal é, na verdade, o estado da sociedade americana e a forma como as pessoas se sentem com relação ao sistema político. Nós temos uma das coisas que me impressionaram no seu livro é como a riqueza de detalhes que falou-se muito em 1984, do George Orwell, mas toda a descrição dos programas, você vê que tem as janelas dos programas usados pela NSA, que permitem que você pesquise o histórico de internet da pessoa, fotos pornográficas, contatos do Facebook, é uma coisa muito sofisticada. Roteadores de internet com programas implantados para enviar dados para a NSA, né, enquanto os Estados Unidos acusavam os chineses de fazerem isso. Né, diziam, não comprem chineses porque eles estão... Queria que você contasse rapidamente, a gente realmente já está com o tempo estourado, mas essas, entre aspas, anedotas de mau gosto que a NSA criou com esses programas, esse aparato todo. Eu fiz uma coletiva hoje de manhã com alguns jornalistas, a maior parte dos quais eram brasileiros, e eles me perguntaram por que o Brasil se tornou um alvo da NSA. E não tem tanta relação, tem um pouco uma relação com o fato da influência crescente do Brasil, mas quando as pessoas me perguntam por que nós, por que eles se importam com a Noruega, ou por que eles estão interessados na Índia, ou por que outros países, mas a minha resposta é a NSA não precisa de motivo para espionar a telecomunicação de um país. O objetivo da NSA, como eles, aliás, dizem nos documentos que nós revelamos, é coletar toda forma de comunicação eletrônica.
e poder, eventualmente, monitorar essa telecomunicação. O objetivo é eliminar a privacidade na era digital. Por isso, tem consequências tão extraordinárias, exatamente porque não tem um alvo específico de um líder específico, um país específico. O objetivo é a internet, a comunicação entre seres humanos, garantindo que não haja mais privacidade na era eletrônica. Eu acho que as consequências são gigantescas. Muito obrigado aos nossos dois convidados. Vamos... E, infelizmente, vamos continuar falando de tortura na próxima mesa, que é sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Muito obrigado.